Então, vamos encontrar uma postura adequada. Imprima a nossa intenção de meditar e vamos gradualmente nos desconectando de tudo que possa ocupar a nossa atenção nesse momento. Pessoas, lugares, situações. E vamos relaxando o nosso corpo, encontrando um ritmo respiratório que seja mais lento que o nosso ritmo normal, ainda assim possível de ser mantido em conforto. Vamos serenizando as nossas emoções e pacificando a nossa mente. Com essas forças, com essas atividades, cooperando com esse momento, nós levamos a nossa atenção ao ponto entre as nossas sobrancelhas, o centro ágina, o chakra frontal. E reunimos nesse ponto essas forças de personalidade. E como símbolo dessa integração, visualizamos uma estrela dourada de 4 pontas, no ponto entre as nossas sobrancelhas. A partir dessa integração, nos é possível acessar patamares mais elevados, a nossa transcendência, o eu superior, a alma. Então nós construímos no topo da nossa cabeça um fio de luz dourada, um caminho de luz que nos une a um pequeno sol radiante, uma pequena esfera de luz branco-azulada, que simbolicamente representa o nosso eu superior, a alma. E nós então nos relacionamos com as suas virtudes e energias espirituais. E dentre tantas qualidades espirituais, nós percebemos que 3 se destacam: luz, amor e vida espirituais. E então a luz espiritual aflui por esse fio de luz dourada e ilumina a nossa mente, nos preparando para o serviço de hoje, ampliando a nossa capacidades intelectuais, ampliando a nossa conexão. O amor espiritual aflui por esse fio de luz dourada e harmoniza as nossas emoções, abrindo um espaço
de empatia, de compaixão. E a vida espiritual, afluindo por esse fio de luz dourada, nutre cada célula do nosso corpo físico e etérico, de forma que a nossa expressão mais externa, o veículo físico, se torna gradualmente uma expressão saudável da nossa expressão mais interna. O nosso propósito de vida. A vontade para o bem. E nós percebemos que essas energias espirituais circulam pela nossa aura nesse momento. E nós, então, as convidamos a se reunir no ponto entre as nossas sobrancelhas. Esse centro que também integra as energias espirituais. Nesse momento, nós nos reconhecemos como um grupo e nos visualizamos em formação circular e compartilhamos com o nosso irmão logo à nossa direita, a partir do centro ágina, essas qualidades recém-acessadas, criando assim um anel de luz dourada, por onde essas energias circulam livremente. E então, o livre circular dessas energias espirituais cria um vórtice ascendente, uma espiral de luz que se eleva e se dirige à expressão maior do nosso grupo, o eu superior do grupo, a alma grupal. Uma esfera de luz azul profundo. Um centro ainda mais avançado de consciência. Que pode ser reconhecido por sua expressão amorosa e sábia. E então o amor e sabedoria da alma una aflui por esse espiral de luz e abarca todo o nosso grupo. E infundidos nessa expressão amorosa, nessa qualidade espiritual, nós nos preparamos para o serviço dessa noite. Fazemos uma inspiração profunda, ampla e consciente. E gradualmente vamos despertando os nossos sentidos, o nosso corpo e reabrindo os nossos olhos.
aqui pertinho, para o pessoal de casa ouvir também, tá bom? Talvez fosse bom a gente relembrar alguns conceitos para trazer a gente para esse momento. Então, o Vesak é uma palavra em sânscrito que significa maio, ou seja, é um festival que ocorre no mês de maio, tal qual a gente está aqui, né? O mês de maio ele é marcado na vida do Buda por diversas maneiras. É dito que é o mês onde ele nasceu, onde ele teve a sua iluminação e onde ele teve a sua morte. Então, todos os eventos principais, mais marcantes na vida do Buda, aconteceram em maio. Por isso que a gente comemora o Festival do Vesak, é como se estivéssemos celebrando o mês de maio. E, naturalmente, então, o protagonista dessa história maior é o Buda. Então, é um momento onde a gente vai entender que o Buda tem um papel muito relevante. É dito que, embora ele já tenha transcendido a nossa evolução planetária, nesse período da lua cheia, no mês de maio, é como se ele se materializasse de novo no nosso planeta, principalmente no horário exato do plenilúnio, né, que a gente vai ver que é 1h14 da manhã, né, dessa madrugada. Por quê? Porque é onde tem um alinhamento exato entre o Sol, a Terra e a Lua. Ou seja, a Lua não faz qualquer tipo de obstrução às energias solares divinas. Então, quando a gente tem esse alinhamento perfeito, é o momento do plenilúnio, onde a Lua fica mais cheia ainda. Então, é dito que, nesse período do plenilúnio, é como se o Buda se materializasse. Então, ele pudesse trazer para nós uma oportunidade maior de iluminação. Tal qual a vida do Cristo foi marcada principalmente pelo amor, a vida do Buda foi marcada principalmente pela luz. Então, a gente tem uma referência aqui no Ocidente do cristianismo e no Oriente a gente percebe que o budismo é uma das religiões mais populares pela capacidade que ele tem de se adaptar e se fundir. Então, se a gente pesquisar a história de diversos países do Oriente, a gente vai perceber que em cada país o budismo deu um jeito de se mesclar, e aí tem o shintoísmo, aí tem o budismo japonês, aí tem o tibetano, né? Então, a gente percebe que essa flexibilidade é também uma característica do budismo, do discurso do Buda. Então, a gente vai procurar, nessa tarde, se alinhar, né? Produzirmos juntos uma reflexão para quê? Né? Para que vários grupos ao redor do mundo, assim como o nosso, também estão fazendo isso ao longo desses dias, principalmente de hoje, para que, nesse exato momento, no horário do plenilúnio, então, tudo isso que a gente produziu possa, em alguma medida, ser utilizado pelos grandes seres. Então, o nosso trabalho aqui hoje é produzir algum tipo de material que os grandes seres possam utilizar. Porque, já que o Buda vai fazer esse esforço de se manifestar no nosso nível planetário, físico, o Cristo cooperando com ele. Então, o nosso papel é que a gente ajude a criar uma reflexão, né, uma meditação, para que isso que a gente está criando possa ser utilizado e potencializado, né, pelos grandes seres. Então, o nosso papel principal aqui, como eu dizia, é servirmos. A gente, não o Paulo dá uma explicação e vocês ficarem ouvindo, mas pelo contrário, a gente juntos produzir algo significativo. A gente juntos tentar entender o que é luz, o que é iluminação, como é que ela funciona, como é que é o nosso processo de desenvolvimento, como é que está se dando essa oportunidade tão importante para que, então, a gente possa ser um agente ativo e cooperar com esse momento tão oportuno de iluminação. Tudo bem até aqui? Tá bom. Então, primeiro que eu ia falar, por que na lua cheia? Então, dentro de um ciclo mensal de 30 dias, essa semana da lua cheia é a semana onde ocorre esse alinhamento que eu dizia.
né? Sol, Terra e Lua, ou seja, não há obstruções. Então, a energia que qualifica cada mês, cada signo, ela vem sem obstruções, desde a constelação, no caso a gente está em Touro, então desde a constelação de Touro essa energia flui ao nosso planeta, então a partir desse alinhamento não há nenhuma obstrução lunar ou emocional ou do passado, ocorre um fluxo livre e aí então a gente consegue chegar nesse ponto. Então, dentro de um ciclo anual, a gente tem 12 meses, 12 signos. Cada signo qualifica aquele mês de acordo com a sua constelação. Então, a gente vai ver que a gente está sob a influência das qualidades de Touro. Quando a gente pensa dentro desse ciclo menor de 4 semanas, né, os ciclos lunares, tem uma semana em especial, que é a semana da lua cheia, onde as qualidades do signo vigente, no nosso caso Touro, elas estão potencializadas no seu aspecto mais elevado, mais espiritual. Por isso que a gente está se reunindo aqui hoje. E a gente está mais perto ainda do momento exato, que é esse momento onde o fluxo é ainda maior, que é o horário do plenilúnio. Como não ia dar para a gente se reunir a 1h14 da manhã, a Vera deu espaço para a gente se reunir um pouquinho antes. Então, a gente pode cooperar com a construção dessa forma de pensamento, dessa qualidade espiritual, como eu dizia, para ser usada pelos grandes seres. Quer perguntar? Alguma leitura no fato de hoje ter um eclipse? Eu ia dizer... Não é convencional, né, Pedro? O que acontece? O que eu ia continuar dizendo sobre essa importante oportunidade que a gente está vivendo. Então, dentro desse ciclo maior de 12 meses, de 12 constelações, as 3 primeiras, naturalmente, têm um potencial, uma potência maior do que as outras. Cada uma das 12 qualidades, dos 12 signos, traz qualidades peculiares, mas as 3 primeiras têm uma potência maior. Então, a gente tem Áries, que é o primeiro signo, Touro, que é o segundo, e Gêmeos, que é o terceiro. Então, nesse ciclo maior anual, a gente tem os 3 primeiros que têm uma potência, se aproximam mais aqui, se a gente puder dizer assim, e aí, então, os outros 9 são meio que decorrentes desses 3. Então, à medida que a gente consegue aproveitar essa aproximação maior com a hierarquia espiritual e com outro centro que a gente chama de Shambhala, a partir dessa conexão conseguida nesses 3 primeiros meses, a gente consegue, então, ter um vislumbre de qual vai ser a qualidade ao longo dos outros 9 meses. Então, estarmos reunidos nesses 3 primeiros meses é ainda mais potente, ainda mais oportuno. Dentro desses 3, o signo de Touro é onde ocorre essa maior aproximação. Então, por isso que a gente estar aqui hoje é muito importante, perto do horário do plenilúnio. É dito no ensinamento espiritual que nos meses onde há um eclipse lunar, ou seja, onde a Terra projeta sua sombra totalmente encobrindo a Lua, é como se, então, fosse uma oportunidade ainda maior. O que a Lua representa? Representa o passado, o aspecto emocional, que é super importante também para a gente. Mas quando a gente tem um alinhamento desse nível, que vai ter um eclipse total da Lua, significa que essas qualidades espirituais estão vindo ainda com maior intensidade, com maior potência. Então, é também uma oportunidade individual de nós lidarmos melhor com as nossas sombras, de nos desapegarmos de traumas, formas de pensamento, crenças limitadoras. Então, tudo isso individualmente é oportunizado e beneficiado nos momentos onde ocorrem eclipses. Tá? Então, tendo um eclipse no principal festival do ano, é um alerta maior, que é uma oportunidade ainda maior para a gente. Então, é muito bonito a gente estar aqui nesse número de pessoas, nesse lugar tão especial e aproveitando essa oportunidade. Eu me sinto muito feliz e contente de estarmos juntos aqui hoje, porque realmente a gente pode produzir algo significativo para esse mundo que está aí borbulhando, né? A gente tem vários conflitos ativos no nosso planeta, no nosso país, e a gente vai ver um pouquinho, então,
como é que touro, como é que a energia de touro se relaciona com isso, tudo que a gente está vivendo. Então, tudo bem até aqui também? Todo mundo seguindo junto? Tudo bem? Seja bem-vindo. Vou olhar minha colinha aqui para ver, então, mais algumas coisas para não esquecer de nada importante. Para além de tudo isso, né, que a gente está vendo do lado subjetivo, existe uma cerimônia, um festival de Vesak acontecendo agora nos Himalaias. Então tem uma série de peregrinos que vão até lá para meditar. Então isso é um acontecimento que também mobiliza aqui no plano físico muitas pessoas, principalmente lá no Oriente. Então a gente também está conectado com essas pessoas que têm essa crença. Talvez de uma forma um pouco diferente, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Lua, sobre o signo de Touro. Talvez essas pessoas não estejam vendo nesse sentido, mas estão todas no sentido da busca pela iluminação. Talvez uma das principais contribuições do Sr. Gautama, do Siddhartha Gautama, quando esteve aqui conosco, foi falar sobre as 4 nobres verdades, que é um dos pontos de sustentação do budismo. Então, o que essas 4 nobres verdades dizem? Elas nos alertam sobre a realidade do sofrimento, ou seja, o sofrimento é algo inerente a nós, seres humanos. A causa do sofrimento é o desejo e o apego. Aí ele diz ainda, a terceira verdade diz que existe uma possibilidade, então, da gente cessar esse sofrimento desde que nós aprendamos a controlar o nosso desejo e aprendamos também a controlar os nossos impulsos, né? E apegos. E a última verdade é, então, que existe um caminho, que no budismo é chamado de caminho óctuplo. São 8 passos, 8 ações corretas que a gente deve fazer para, então, conseguir essa cessação do sofrimento e culminar com o nosso processo de iluminação. Então, o primeiro passo, né, nesse caminho óctuplo é chamado de a visão correta. E a gente vai entender um pouquinho mais nessa tarde por que a visão se relaciona com o budismo, com a iluminação, com o signo de Touro, que traz essa possibilidade de uma nova visão. Então, quando a gente enxerga algo novo, a gente enxerga um mundo novo de possibilidades. À medida em que a gente tem um padrão de crenças, a gente enxerga a vida sob essa ótica. Então, quando a gente consegue vislumbrar, enxergar novas possibilidades, naturalmente todo o nosso viver se modifica a partir de uma nova visão. Então, o primeiro passo no caminho da iluminação, no caminho óctuplo do budismo, é uma correta visão. O que é uma correta visão? É uma visão mais abrangente. É uma visão que não se apegue apenas aos fatos e aos acontecimentos presentes. É literalmente você conseguir sair um pouco ali do furacão e vislumbrar, desenvolver o olhar do observador. Isso é naturalmente uma visão desapegada, né? Lembrando que o apego e o desejo são as causas principais do sofrimento, segundo o budismo. Então, o primeiro passo é a gente desenvolver uma visão correta. Uma vez que eu enxergue, né, de forma diferente, eu tenho um momento, um período de deliberação, de reflexão, de escolha, a partir desse novo que é visto. Então, o segundo passo no caminho é a decisão correta. Então, eu enxergo algo novo, eu me mobilizo para seguir um novo caminho. Aí, depois, a fala correta, uma fala que seja coerente com esse meu novo modo de viver. A ação correta, de novo, também, né? Promovendo coerência. Aí, uma ação prolongada promove um meio de vida correto. Então, alcançando esse meio de vida coerente, correto, eu preciso pensar de novo em qual que é a minha motivação. Então, para que eu estou fazendo? Eu aprendi o como, e agora, então, qual é o meu propósito? E aí, então, esse para que correto. Depois, o Buda fala de plena atenção correta, e a gente vê que, graças a Deus,
e ao esforço de muita gente, a meditação mindfulness, que é uma meditação de atenção plena, está cada vez mais presente na nossa vida, nos meios acadêmicos, né, profissionais, né, e na nossa cultura como um todo. E depois, por fim, a meditação correta. Então, o budismo fala que o caminho para alcançarmos a iluminação e o desapego é seguirmos esses 8 passos. Por que eu estou falando isso? Que é para a gente tentar linkar a vida e as principais lições do budismo com o que a gente está fazendo aqui. E, no fim das contas, é buscar o primeiro passo, que é a visão correta. É a gente tentar, hoje, sair daqui com uma visão um pouco diferente daquela com a qual a gente chegou. Independente da camada que for, da medida que for, se a gente conseguir sair daqui um pouquinho diferente, já valeu. E se a gente conseguir, enquanto grupo, então, promover uma visão diferente que possa ser compartilhada com a nossa irmã humanidade, então pronto. O que a gente tinha para fazer hoje aqui, a gente conseguiu. Talvez fosse interessante a gente dizer que, apesar da gente estar falando de Buda, esse momento transcende a religião, né? Tanto que as pessoas que estão lá em Vesak, do mundo inteiro, elas são das mais diversas religiões e filosofias, etc., né? Isso une, né? Sim, exatamente. É muito importante isso que a Beth falou, e é uma amplitude de visão. Porque quando a gente pensa num evento como é a Lua Cheia, ela tem a ver com Buda, ou com Cristo, ou onde você nasceu? Não, ela é um evento planetário. A Lua vai estar cheia a 1h14 da manhã em todos os lugares do planeta. Em alguns locais ela vai estar mais vista do que outros. Mas é um evento que é do nosso planeta, não é de nenhuma religião ou de nenhuma filosofia. E uma das coisas que a gente deve buscar, pensando nessa visão correta, é a gente ampliar, então, o nosso olhar e prestar atenção nesses grandes ciclos planetários. Então, a Lua cheia, por exemplo, né, como eu dizia, a gente está no mês de Touro, no hemisfério sul e no hemisfério norte, no oeste ou no leste. Então, isso é um evento que transcende a nossa vida aqui, né, que possa ter algum tipo de separatividade cultural ou religiosa. Então, quando a gente passa a olhar os ciclos maiores e quando a gente passa a nortear as nossas pequenas vidas aqui em harmonia com as grandes vidas, então a gente já está naturalmente ampliando o nosso olhar. A gente já está deixando de olhar para os pontos que separam e a gente está olhando para os pontos que nos unem enquanto humanidade. Então, é dito que no futuro, toda a humanidade, ou grande parte dela, vai se relacionar com esses grandes ciclos. Por exemplo, vai estar todo mundo refletindo muito mais do que no budismo sobre o que é touro. Que qualidade é essa? Aí no mês que vem, o que é gêmeos? Como que eu posso aproveitar essa oportunidade, essa energia, essa qualidade que está sendo irradiada por essa constelação, que transcende ainda o nosso planeta, né? Ela está aí presente no nosso sistema solar. Então, quando a gente passa a direcionar o nosso olhar, né, de baixo para cima, naturalmente a gente já tem uma expansão de consciência. E a gente promove, então, unidade e não separatividade. Deixa eu ver que horas são, só para a gente não se perder. Muito, temos tempo. Então, pensando um pouquinho, né, nesse signo de Touro, nessa constelação, já que a gente está falando disso, todos os signos, eles têm duas qualidades principais que a gente pode expressar em pensamento semente ou em frases que sintetizam essa qualidade. Então, do ponto de vista material, mundano, a frase ou pensamento semente de Touro é: eu caminho em direção aos meus objetivos com persistência, com tenacidade. E a gente observa que essa é uma característica muito presente nas pessoas que a gente conhece ou que a gente lê sobre o signo de Touro. É persistência, determinação, é focar o olhar em alguma coisa e não importa o que aconteça, a pessoa persiste, ela vai lá nessa determinação.
Então, isso é uma qualidade muito interessante, porém é uma qualidade material. E a gente está aqui hoje pensando numa qualidade espiritual. Lembra? Dentro dos 30 dias do signo de Touro, a gente está naquela semana que o espiritual é oportunizado. Então, a gente vai deixar um pouquinho de lado essa característica taurina e a gente vai focar na qualidade espiritual de Touro. E o que diz o mantra espiritual de Touro? Eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz. Então, percebe que, de novo, tem a ver com visão, né? Tem a ver com iluminação. Eu vejo, né? Esse eu, o sujeito dos mantras espirituais, é sempre o nosso eu superior. Então, eu vejo, a alma vê. E quando o olho está aberto, tudo é luz. Então, de novo, né? A visão tem a ver com a mente, tem a ver com enxergar, tem a ver com iluminação. Por exemplo, se esse ambiente aqui, a gente tem um pouco de luz ainda, e estamos no fim da tarde, mas se esse ambiente estivesse totalmente escuro, eu precisaria usar o meu sentido do tato, para não cair, para não me machucar, né? Eu precisaria pegar, ou eu precisaria me apegar, porque eu não estou enxergando. À medida em que as luzes se acendem, eu não preciso mais tocar. Eu posso transitar com segurança entre os móveis, né, entre as cadeiras. Então, quando a gente pensa em visão, por que ela é tão importante para o desapego? Porque quando eu enxergo, eu não preciso pegar para mim, né? Eu sei que eu consigo transitar por aqui, eu sei que se não tiver cadeiras aqui, tem bancos lá fora onde eu poderei sentar. Então, quando eu enxergo, eu amplio a minha perspectiva, eu amplio a minha visão, eu não preciso mais me apegar ao que eu tenho aqui, que é o que me traz uma falsa segurança, porque a nossa segurança não está aqui, né? Pelo contrário, o que perece nunca é meu de verdade, está comigo. Mas os valores espirituais, eles são parte de mim, à medida em que eu os desenvolvo em mim. Então, quando a gente fala de uma visão mais abrangente, a gente consegue pensar que é a melhor forma de eu trabalhar o desapego. Porque eu consigo enxergar que talvez isso passe, mas outras coisas virão. Eu consigo enxergar que os ciclos são assim, eles vêm e eles vão. A gente tem outono, depois a gente tem inverno, depois a gente tem primavera, verão, aí vem outono de novo. Então, quando a gente consegue ampliar o nosso olhar, quando a gente consegue ter um correto senso de proporções, né, tá? A gente se desapega naturalmente e a gente se ilumina naturalmente, porque a gente desenvolve uma amplitude de visão. Uma das coisas que mais nos limita é a visão dual. Por isso que o mantra diz, né? Quando o olho está aberto, tudo é luz. E é esse olho aqui, que a gente conhece como centro ágil, né? Que representa uma visão espiritual. Os nossos dois olhos, eles representam a visão tal qual a gente tem aqui no nosso planeta, que é uma visão polarizada. Tem o dia e a noite, tem o sol e a lua, tem o bom e o ruim. A gente enxerga e vive a nossa vida transitando entre os pares de opostos. Então, eu estou entre o amor, tem momentos que eu tenho ódio, tem momentos que eu tenho confiança, tem momentos que eu tenho medo. E aí a gente vai vivendo desse jeito. Só que é um jeito também restrito, é um jeito ilusório. Então, a gente acha que tem um grupo de pessoas bons, naturalmente é o meu grupo, né? E o que não é o meu é ruim, não serve, não presta. E a gente vai alimentando separatividade. Então, só vai ser salvo quem for da minha religião. Quem for da outra não vai. Só é bom quem vai votar no meu candidato agora nas eleições. E aí, então, a gente vive nesse mundo de ilusões, de separatividade. E quando a gente, então, abre os olhos, percebe que de 2 ficou 1? Então, a gente caminha para a unidade. A gente começa a deixar as ilusões que separam de lado. Só que, obviamente, isso é um processo, né? E se a gente for pensar, então, a gente tem 2 aqui e 1 aqui. É como se fosse um triângulo. E é como se fosse uma montanha. Já repararam que em todos os ensinamentos espirituais, os grandes seres se iluminam
sempre em montanhas ou em montes, porque justamente representa a saída aqui, né, da base, que é longa, né? Se eu estou nessa base da montanha, eu não vejo quem está nessa. Eu vejo só aqui, esse meu lado. E aqui também, vice-versa. À medida em que eu vou subindo a montanha, naturalmente eu vou ampliando a minha visão. Naturalmente eu vou enxergando mais longe, com mais clareza, até que eu chego no cume. E do cume eu enxergo desse lado, desse. Então, é isso que é o desenvolvimento espiritual busca, e que a gente está tendo essa oportunidade aqui em Touro, que é da gente ampliar essa visão, que a gente sair da nossa visão periférica, de base, e a gente trazer um olhar do todo, onde a gente consiga enxergar mais longe, com mais clareza, com mais possibilidade. Às vezes a gente fala em iluminação e parece algo muito distante para a gente, mas não é e não deve ser. Sempre que eu enxergo uma coisa diferente, eu estou me iluminando. Sempre que eu enxergo algo, uma possibilidade diferente do que eu enxergava, é uma iluminação, porque eu estou utilizando recursos do meu cérebro, eu estou enxergando de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente mexeu no celular, aprendeu uma coisa nova que vai facilitar a nossa vida, isso é um processo de iluminação. Qualquer coisa que a gente enxergue diferente, a gente enxergue com uma nova possibilidade, é um processo de iluminação. Então, quando a gente reflete sobre algum tema espiritual, a gente consegue enxergar de uma forma diferente, é a iluminação. Quando a gente medita e a gente invoca do nosso eu superior, que traga a mim uma nova possibilidade, uma nova luz, isso é iluminação. Então, quando a gente faz isso em grupo, a gente está potencializando o efeito para a gente, para o grupo e para a humanidade. Então, até aqui tudo bem? Deixa eu ver mais. Continuar aqui. Eu ia falar um pouquinho, então, que, como a Beth dizia, esses fenômenos que são planetários, eles transcendem as mais diferentes culturas. E se a gente for pesquisar um pouquinho na mitologia grega, tem um trabalho de Hércules que é relacionado ao signo de Touro. E é um trabalho, naturalmente, muito antigo, né? Mas, se a gente observar os pontos principais, vai conversar com o budismo, vai conversar com isso que a gente está falando aqui. Nesse trabalho, o nosso herói precisava levar um touro que estava numa ilha chamada Creta para o continente. E isso é muito simbólico. O touro, ele representa os desejos, como a gente estava vendo aqui, né? Ele representa os desejos, os impulsos, os apegos. E levar o touro da ilha para o continente significa a oportunidade de cada um de nós tem de reorientar os nossos desejos. Que os nossos desejos não sejam apenas desejos egoístas, mas que eles sejam voltados para o bem maior, para o bem do maior número possível de pessoas. Então, quando a gente pensa numa outra qualidade que está presente na constelação de Touro, é essa qualidade de reorientar os desejos, da gente parar um pouquinho, perceber quais são os meus desejos principais. E então, realmente fazer um movimento interno de vontade de reorientá-los, de levar esses meus desejos para o bem do maior número possível de pessoas. Então, uma excelente reflexão que a gente pode ter nessa lua cheia de Touro é: como estão os meus desejos? O que eu tenho desejado? Onde está a minha atenção? Quais são os meus principais objetivos? Se forem apenas para o meu benefício pessoal ou dos meus pequenos grupos, então talvez seja uma boa oportunidade de reorientar, de modificar e de realmente a gente enxergar que só existe um bem de verdade quando esse bem abrange mais pessoas. A nossa vida só tem sentido de verdade quando ela faz parte de algo maior, quando ela tem um propósito de contribuir como todo. Senão a gente vai ficar de novo, né? Nesse vai e vem, no sucesso e no fracasso,
e vai ser um eterno ir e vir aí que provoca grande sofrimento emocional. Para a gente quebrar isso, a gente precisa reorientar os nossos desejos e ampliar aí a nossa visão, subir esse monte, senão a gente não vai conseguir. Algum comentário? Alguma partilha? Alguma dúvida? Como é que tá isso para vocês? Tá, faz sentido? Não faz? A gente precisa estar junto. Oi, pessoal, meu nome é Thalita. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as corretas proporções. Eu e o Paulo, a gente estava conversando sobre esse tema de touro, né, sobre a visão, e tem um psiquiatra italiano chamado Roberto Saggioli, não sei se todos conhecem, mas ele foi o fundador da psicossíntese e um dos pioneiros da psicologia humanista e transpessoal. E ele criou um material de meditação criativa que traz técnicas, e entre essas técnicas de meditação criativa, ele traz a das corretas proporções. E o que quer dizer essa expressão corretas proporções? A nossa percepção da realidade, ela está muito ligada ao nosso estado de consciência ou à nossa perspectiva de consciência. E quando a gente fala das corretas proporções, é a gente colocar aquilo que, naquela medida, no lugar daquela medida, né? Então, se a gente pensar nesse aspecto do apego, do materialismo, da hiperidentificação da nossa rotina, a gente acaba ficando com o nosso olhar muito voltado para o aspecto materialista, né? Para as questões triviais. Mas se a gente tentar mudar a nossa perspectiva, talvez a nossa percepção da realidade, o nosso sofrimento, como a gente vê dentro da teoria budista, pode melhorar, mudar ou se transformar. Então, essa técnica da meditação criativa das corretas proporções traz 3 direcionamentos ou dimensões. Ele coloca como a visão de alcance amplo, uma visão de alcance longo e uma visão de alcance elevado. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas vou falar mais um pouquinho mais sobre o que são esses direcionamentos. Uma visão de amplo alcance seria uma visão mais cósmica. Então, se a gente pensar no nosso planeta, na nossa galáxia, né, no nosso Sol, a gente já chegou a acreditar que a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao redor da Terra. Então, a gente já sabe hoje em dia que tem mais de 100 bilhões de sóis, mais de 100 bilhões de galáxias, e isso é o que a gente tem condição científica de averiguar. Então, é um número que para a gente não consegue nem alcançar em consciência, de tão grande que é. Então, quando a gente pensa nessas questões cósmicas, né, a gente começa a se colocar num lugar um pouco de pequenez, né, dentro de quando a gente se enxerga na nossa rotina, que a gente fica tão autocentrado e acaba sendo envolvido por uma turbulência de questões pessoais. A visão de longo alcance está mais ligada ao tempo, porque a gente também, o tempo é relativo, né? A gente percebe o tempo dependendo de onde está a nossa consciência, de como um dia muito bom passa rápido, um dia horrível passa devagar. Então, o tempo, ele também está ligado a esse nosso estado de consciência. Se a gente pensar nos ciclos planetários, a nossa história, também na questão cósmica, o tempo, o período de tempo que a gente vive é nada, né? Pensando nos aspectos materiais. Então, se a gente se colocar num período de tempo e refletir sobre isso, a nossa perspectiva vai se transformando sobre o que é o tempo mesmo e sobre como a gente emprega o nosso tempo. E tem também a questão da visão de elevado alcance. E Roberto Saggioli coloca até a expressão elevado como algo didático e simbólico para a gente tentar compreender o que é algo que mude um padrão interno. Porque elevado a gente pensa que é sempre mais alto, melhor. Mas é, na realidade, um aprofundamento. Então, se a gente parar para observar os nossos aspectos internos e se desidentificar das questões triviais que estão ocorrendo ao nosso redor, a gente consegue buscar um equilíbrio diferente.
né? Colocar aquilo que está acontecendo no externo no lugar dele, e não faz parte de mim necessariamente, aquilo não sou eu. Então, isso é ter uma visão um pouco mais elevada dentro da nossa experiência de vida, da nossa experiência de desenvolvimento. E aí, o que ele traz como técnica real? Como que eu alcanço, né, essas visões de maior amplitude? É um grande desafio, mas ele traz a meditação como o melhor recurso para que a gente alcance uma visão mais ampla, mais longa e mais elevada. Porque a meditação permite esse silêncio, né? Permite silenciar. Então, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles vão sendo dominados pela nossa consciência superior, pelo nosso olho, né? Então, a gente consegue, como se fosse abaixar a poeira, para a gente conseguir ter uma visão mais clara sobre o que realmente é importante, não ficar se apegando às questões triviais. Claro, a gente vive na matéria, a gente vive no mundo dual, isso faz parte da nossa experiência, então a gente precisa, na nossa rotina, lidar com essas questões. Mas como essas questões afetam a gente, né, nós como seres humanos, é o que essa técnica vai ajudar a melhorar. Então, quando a gente pensa nessas questões, nossa, mas a gente é um nada dentro do universo, ele até fala de uma armadilha disso ser visto de forma negativa, como se a gente fosse insignificante, né? Eu sou nada. Mas, na realidade, essa é uma visão mais separatista. Se a gente pensar que a gente pertence a esse todo, a gente é importante da mesma forma, né? A gente é necessário. Então, a gente pega um oceano, a gente pega uma gotinha do oceano, a composição deles é idêntica, né? Mas é uma gota. E perto do oceano parece ridículo, mas ela é necessária e ela é igual, ela pertence, ela faz parte do todo. Assim como nós todos, dentro do todo que a gente conhece hoje, que a gente nem conhece ainda. Então, a meditação como recurso e como iluminação mental é uma técnica importante para que a gente busque mesmo essas visões mais amplas, mais longas, mais elevadas, para que a gente tenha um equilíbrio melhor para tomar nossas decisões, fazer as nossas escolhas. E aí, dentro desse material que ele fala sobre esse assunto, ele ainda finaliza falando que um ator que eu não vou lembrar o nome, que tinha convivência com Roosevelt, eles costumavam deitar na grama e olhar para as estrelas. E ficavam lá um tempo, até eles encontrarem a mancha no céu, que é a nossa Via Láctea, né? E aí eles falavam, olha lá está a Via Láctea. Aí eles ficavam um tempo contemplando o céu, e aí um perguntava para o outro, já está se sentindo pequeno o suficiente? Ah, já, então a gente pode dormir agora. Então não é um pequeno no sentido de insignificante, mas é um pequeno que conforta, porque dentro da nossa pequena caixa da rotina, às vezes parece que está tudo desmoronando, está tudo tão ruim, e aí a gente para e olha para o céu, e o céu parece até paradoxal, que é algo tão grande como o céu, que é visto pelo planeta inteiro, é pouco reconhecido e pouco compreendido como a gente mesmo se compreende, né? Então, quanto mais amplo é aquilo, menos reconhecido ele é. Então, parece até paradoxal, mas é como a gente vive nesse olhar mais materialista, olhar mais autocentrado, e Desarque e Touro, a energia de Touro, nos convida justamente a refletir sobre isso, né? Onde estão os meus desejos, os meus apegos, onde está o meu olhar, minha perspectiva? Ela está muito fechada ou ela está se desenvolvendo para buscar algo que seja mais amplo, mais longo e mais elevado? Tem alguma contribuição? Ótimo. Eu acho que a gente podia, então, aproveitar. Acho que a gente podia aproveitar esses alguns minutinhos que a gente tem antes da gente fazer a nossa meditação, para, como a Tá falou, a gente tentar entender em nós quais são os pontos que estão obstruindo para que uma luz maior se expresse. Então, em mim, né? Quais são os pontos em que eu estou obstruindo que novas possibilidades se apresentem? Aí a gente pode fazer esse exercício também na humanidade. Por que será que a humanidade ainda está tendo uma guerra? Por que será que os recursos ainda são tão mal distribuídos? E a gente tentar, através dessa breve reflexão, tentar entender como é que essas energias espirituais que a gente está contatando agora, de que maneira que essas energias podem promover um melhor senso de proporções, como é que essas energias podem promover iluminação e, então, a gente poder realmente aproveitar essa oportunidade para servir.
Então, eu vou deixar aqui uns 2 minutinhos para a gente. Se a gente quiser também fechar os nossos olhinhos, a gente vai tentar entender de que forma que eu estou, em mim, está sendo obstruído esse fluxo de luz e de que maneira as energias da constelação de Touro podem contribuir com o momento presente que a gente está vivendo aí. Tão bipolar, né, com tantos conflitos. Antes da gente começar a nossa meditação, alguém tem alguma dúvida, alguma partilha? O meu, ele reluta tanto contra a modificação do desejo por insegurança. É isso? Acho que pode ser uma das principais causas, não me parece ser a única, mas é esse apego, né? É o que me mantém seguro, né? Conhecido. Isso. Mas é justamente porque não enxerga, né? Enxerga só esse trecho, né? E aí, quando o olho está aberto, né? Tudo é luz, ou seja, tudo está certo, tudo está no lugar certo. A gente só precisa se alinhar com esses grandes ciclos aí. Podemos meditar. Se alguém quiser, a gente pode fazer uma pausa em silêncio, se alguém precisar ir no banheiro, tomar uma água, ou dá para seguir. O que vocês preferem? Dá para seguir? Todo mundo? Retomemos uma postura do corpo adequada à meditação, de modo que estejamos confortáveis, sem tensões, e ao mesmo tempo que a nossa postura corporal imprima a nossa intenção
de meditar. Façamos novamente algumas respirações mais amplas, profundas e rítmicas. E ao observar a respiração, nos certifiquemos de que todos os conteúdos transitórios da personalidade vão se desobstruindo. Nós vamos nos desidentificando de pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções ou sensações. Vá voltando seu olhar para o eu consciente. Eleve, então, a atenção ao topo da cabeça e, imaginativamente, construa um caminho de luz, o seu Antakarana, ligando cérebro, mente e alma. Imaginando a alma como um pequeno sol radiante, uma fonte de luz, de amor e de vontade. E, num primeiro momento, vá elevando a sua atenção à sua mente. Procure funcionar no plano mental com criatividade, potência e iluminação. Vá se familiarizando com a vida mental. E agora, a partir do plano da mente, vá se conectando às qualidades espirituais, especialmente com a qualidade de luz. Imagine desde o plano da alma a luz se irradiando, iluminando seu veículo mental, preenchendo todos os espaços, apresentando novas possibilidades, modificando a sua estrutura de pensamentos. Sensibilizando a matéria que compõe este veículo para as impressões e intuições espirituais. Procure se sintonizar agora com a qualidade de amor da alma. E imagine este amor afluindo e permeando o seu veículo emocional. O amor da alma se expressando através das suas emoções, com seu poder de unir, curar, dissolver barreiras ou separações, com seu poder de restaurar, harmonizar. Sensibilizando o seu veículo emocional para valores tais quais a empatia, a compaixão, o amor, o respeito, a tolerância,
a paciência, a aspiração para servir. Que o amor da alma modifique a estrutura emocional, padrões de desejo e recreação. E agora se sintonize com a qualidade de vontade da alma. Imagine-a se irradiando, tomando conta de todo o seu ser, norteando suas ações no direcionamento e no cumprimento do seu propósito mais íntimo e pessoal, trazendo a verdadeira autorrealização. Observe por alguns instantes como seus corpos reagem a este estímulo espiritual. E eleve a sua atenção ao ponto entre as sobrancelhas. Imaginativamente e por um ato de vontade, reúna a luz, o amor e a vontade que circulam em sua aura neste ponto. E os sustente por alguns instantes. E então, imaginemos que estas qualidades se irradiam ao seu irmão de grupo à sua direita, de modo que construamos um ágina grupal, um anel luminoso e dourado que nos unifica, que nos inspira a meditar como um único grupo, a amar como um e a servir como um. E o livre circular destas qualidades no anel constrói um vórtice ascendente que nos conecta a um eu ainda mais elevado, o eu superior deste grupo, simbolicamente representado como uma esfera de luz de cor azul profundo, logo acima desta sala. E por alguns instantes, nós mantemos um silêncio contemplativo e invocativo ao seu amor, sabedoria. E o amor, sabedoria da alma grupal aflui ao grupo, nos abarcando,
nos inspirando e nos preparando para o serviço desta noite. E assim, como um único grupo, nós nos visualizamos como parte de uma rede de trama triangular que envolve e abraça a Terra. O novo grupo de servidores do mundo. E como parte deste grupo, nós imaginamos fios de luz dourada se elevando a partir de cada vórtice, de cada triângulo que compõe esta rede. E estes fios vão se entrelaçando, se unificando, na construção de um único cabo ou antacarana planetário. Que conectam a Terra ao seu eu superior, a hierarquia espiritual, a grande loja branca, a grande fraternidade branca, simbolicamente representada como uma esfera de luz de cor azul profundo. E o grupo sustenta por alguns instantes este alinhamento, através do esforço imaginativo. E no centro da hierarquia, uma estrela de 5 pontas pode ser vista. Ela representa o Cristo, o instrutor do amor. E o Cristo eleva ainda mais este cordão, conectando a hierarquia à Shambhala, o centro da vontade pacífica e silenciosa. O centro onde a vontade de Deus é conhecida. E o grupo sustenta por alguns instantes este tríplice alinhamento: humanidade, hierarquia e Shambhala, que é oportunizado apenas nos períodos de lua cheia. E então, nós imaginamos as energias extraplanetárias da constelação de Touro afluindo através de Shambhala e sendo irradiadas pelo Cristo,
representando a hierarquia, ao novo grupo de servidores do mundo. Assim, nós nos colocamos como parte deste grupo e, por alguns instantes, refletimos sobre o pensamento semente que sintetiza a qualidade espiritual de Touro. Eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz. Ao refletir sobre este pensamento semente, nós funcionamos como tradutores, transformando esta potente e elevada qualidade espiritual a uma assimilação cognitiva e mental para a humanidade, de modo que ela seja, assim, melhor e mais fácil absorvida, reconhecida e percebida. Eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz. Eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz. E então, nós retomamos a visualização do alinhamento entre Shambhala, hierarquia e humanidade. E nós imaginamos um potente fluxo de luz, amor e vontade para o bem. E nós imaginamos o Buda deste ponto em Shambhala, focalizando estas qualidades espirituais e as irradiando ao seu irmão, o Cristo, como uma passagem simbólica da luz do Oriente ao Ocidente. E o Cristo focaliza estas qualidades e as irradia ao novo grupo de servidores do mundo. Potencializando sua ação planetária.
E nós nos colocamos na periferia da hierarquia, como parte do novo grupo, assimilando estas qualidades espirituais e as irradiando a todos os homens e mulheres de boa vontade no mundo, nutrindo, fortalecendo todas as iniciativas, organizações, associações, projetos que visam o bem do maior número possível de pessoas. E dessa forma, como uma grande corrente, o amor, a luz e a vontade para o bem abarcam toda a humanidade, circulando livremente, promovendo profundas transformações em nossa sociedade. E nós finalizamos a prática meditativa desta noite ao sustentar novamente este potente fluxo de luz, amor e vontade para o bem do Buda ao Cristo e à humanidade, e imaginando especialmente 5 entradas planetárias principais receptivas a estas qualidades: Londres, se irradiando a todo o antigo Império Britânico, a Commonwealth atual, Genebra, por toda a Europa e América, Nova York, também por toda a América, Darjeeling, Ásia Central e Tóquio, por todo o Extremo Oriente e Oceania. E nós selamos a nossa meditação ao entoar a grande invocação. Quem não souber, apenas acompanhe mentalmente, sustentando este fluxo de luz, de amor e de vontade para o bem. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor
no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele segue a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Gradualmente, nós vamos voltando o olhar à respiração, incluindo no nosso campo de consciência os nossos sentidos materiais, observando o corpo. Talvez você possa mexer os seus braços, mãos, pernas, pés. E despertando olfato, audição, tato, paladar, rodando a língua entre os dentes. E no momento em que se sentir pronto, abra novamente os olhos.
Obrigado pelo serviço compartilhado. O horário exato da lua cheia é a 1h14 da manhã. Não é um horário muito fácil, mas a gente vai estar reunido no Zoom, 10 para meia-noite, mais ou menos, 10 para 1, perdão. Eu vou abrir a sala, quem se interessar, a gente vai só fazer essa meditação que a gente fez agora no final, também como uma forma de contribuir com os grandes seres. Tenham todos um excelente final de noite. Muito obrigado. Obrigado, Vera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gratidão. Gratidão. Boa noite, 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 gratidão. Boa noite.